A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, que bom que nós estamos reunidos como corpo de Cristo nessa noite para louvar e engrandecer o nome dEle, né? Salmo 150, o último verso diz: tudo que tem fôlego, todo ser que respira, que tem fôlego, louve ao Senhor, aleluia. E a Bíblia também diz que um rei morreu por não dar glória a Deus. Aí você vê a diferença do que serve e que não serve a Jesus, né, meus irmãos? Continuando com o projeto Raízes, nessa noite nós iremos aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. As profecias despertam e trazem esperança. Nós iremos decorrer falando nessa noite sobre os profetas, como que cada um profetizava na sua época, como que Deus falava, e vai ser de grande aprendizado para nós. E lá em Apocalipse, que é o único livro profético do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 3, diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Aleluia. Que bonito. Bem-aventurado é aquele que lê, ouve e guarda essas palavras. É a palavra de Deus. E os livros proféticos do Antigo Testamento, eles se dividem em profetas maiores e profetas menores. Não é que é profeta maior, os profetas maiores, eles se distinguem dos profetas menores apenas pelo número de livros escritos, não pela espiritualidade, porque os profetas menores também eram homens de Deus. Os profetas maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E os outros 12 livros, Oséias, Amalaquias, são os profetas menores. No Novo Testamento, apenas o livro de Apocalipse é classificado como profético. E nós iremos ver, daqui a pouquinho, cada personagem bíblico. A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. Isaías profetizou no reino de Judá. Muitos conhecem o livro de Isaías, mas como nós estamos falando sobre os profetas, vamos ver o que decorria em cada situação naquela época. Seu ministério ocorreu nos dias do rei Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Isso está relatado em Isaías capítulo 1, versículo 1. Não vai dar tempo de nós estarmos lendo todos os versículos, pastor, senão até meia-noite já vai virar vigília e aí vai. Esse período equivale a mais ou menos 60 anos de atividade profética. 60 anos, meus irmãos, profetizando. Muitas pessoas hoje não chegam a 60 anos de idade, né, meus irmãos? E ele profetizou 60 anos. Isaías significa salvação no Senhor. É o nome de Isaías. A salvação é o tema central do seu livro. Porque nós vemos no livro de Isaías ali, pecado do povo, o povo ali em rebeldia, na idolatria, mas Deus também tinha um plano de salvação. E o legal é que também, em Isaías, capítulo 7, versículo 14, fala que ele é o libertador, ia nascer da virgem, o libertador. Em Isaías 53 também fala de Jesus, ou seja, o
profeta Isaías era também conhecido como um profeta messiânico, que já estava anunciando 700 anos antes de Cristo, já que haveria um libertador. Que bonito, né, meus irmãos? A revelação da palavra de Deus. Em Isaías 61, 1 e 2, fala do ministério libertador de Jesus. Isaías 53 fala ali que não havia formosura nenhuma naquele homem. Você lê o capítulo 53, você vai ver que coisa linda ali. A parte de sofrimento de Cristo, antes de chegar à cruz do Calvário. Isaías, então, é um profeta messiânico. E ele apontou a rebeldia do povo, denunciando. Profeta de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, deve denunciar o pecado. Se a pessoa está em pecado, de uma maneira amorosa e sábia, fala, irmão, irmã, você está pecando nisso e nisso e nisso, você precisa melhorar diante da palavra de Deus. O homem de Deus, a mulher de Deus, eles não podem de maneira nenhuma deixar e ser contundente com o pecado. Porque a Bíblia diz que o pecado é que faz separação entre nós e o nosso Deus. E Isaías, como profeta messiânico, ele denunciava o pecado. Vamos falar agora de Jeremias. Jeremias atuou durante o reinado de Josias, Jeoacás e Joaquim, e Zedequias, reis de Judá. Isso está escrito em Jeremias, capítulo 1. Seu ministério se estendeu por mais de 40 anos, e seu nome significa Iavé, quer dizer, estabelece. O propósito predominante no livro de Jeremias é conclamar o povo de Judá ao arrependimento. Olha a outra função dos profetas. É necessário arrependimento nos dias de hoje, meus irmãos? É necessário. Como eu falei com o Jair aqui na ceia, existem muitos denominados homens de Deus que estão nos púlpitos das igrejas até grandes, mas não se arrependem, continuam no pecado, no adultério, na bebedeira. É verdade, meus irmãos. É verdade. E querendo status. E Jesus, a Bíblia diz que ele era um homem manso e humilde de coração. Vamos ficar com quem? Com os arrogantes ou com o Mestre Jesus? Vamos ficar com o Mestre Jesus. Ele profetizou também 60 anos após a morte de Isaías. Judá permanecia em um declínio espiritual. Enquanto os falsos profetas prediziam o bem, Jeremias anunciava a queda, por causa do pecado, principalmente pela rebeldia e idolatria. Nós cantamos aqui, e o pastor e a Renata falou que Deus não divide glória com ninguém. Ele é único, é soberano. Tudo aquilo que vir a tomar o primeiro plano do cristão para com Deus já é idolatria. E não é bom. Deus abomina, porque Ele é único, digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Era isso que o profeta aqui estava querendo falar na sua época. Mas o povo estava rebelde, rebeldia, estava em pecado, estava fazendo tudo de errado. Jeremias também profetizou a chegada de Cristo, ou seja, também é um profeta messiânico. Isso está relatado em Jeremias 33, 15. No livro de Lamentações, o que é uma lamentações?
eu lamento, é choro, é pranto. Foi quando o povo se desviou de vez dos caminhos de Deus. Queria viver como uma nação perdida, uma nação que não reconhecia o Senhor como Deus. Por isso, lamentação. Você pegar lamentação, quer dizer choro, pranto, arrependimento. E lá no finalzinho do capítulo de Lamentações, ele fala que, ô Senhor, restaura dentro de nós aquele tempo que nós te adorávamos, aquele tempo, Senhor, que a igreja estava firme nos teus caminhos, restaura isso para nós, tem misericórdia de nós, Senhor, lá no finalzinho do capítulo de Lamentações, capítulo 5, ele fala isso, e mediante o cenário caótico, Deus recebe a oração do povo. O que eu quero dizer, meus irmãos? Que com toda a nossa pequenez, com todo o nosso estado humano, quando nós nos arrependemos de verdade para Deus e oramos com sinceridade, Ele ouve a nossa oração. Poderia o livro ser escrito, em vez de Isaías, poderia ser escrito por André, o livro da Renata. Deus escolheu esses homens, naquela época, para profetizar a sua palavra. Mas Deus escolhe também hoje homens e mulheres para falar que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E aí essa tarefa não é só do pastor, da Renata, é de todos nós. Como ministros do Evangelho de Cristo, é função do ser humano que já reconheceu Cristo, pregar a palavra. Falar de Jesus. Hoje, antes de vir para a igreja, teve uma entrega e eu estava um pouco atrasado para vir para a igreja, mas eu falei do amor de Deus para um rapaz por nome de Paulo. Paulo, pega a sua família e vai para a igreja. Paulo, não é tempo de bobear, é tempo de estar na presença do nosso Deus. Não, nós como crentes, nós não temos mais tempo a perder, né, meus irmãos? A oportunidade que nós temos é de falar do amor de Cristo, é de falar que Jesus salva, e não tem outro Salvador a não ser o Senhor Jesus. Ezequiel é um profeta do cativeiro que foi conduzido ao exílio na deportação promovida por Nabucodonosor. Isso está relatado em 2 Reis 24, 14 a 16. O interessante é que a Bíblia, 2 Reis, mas Ezequiel é mais para frente. Ela não está escrita de uma forma cronológica. Mas você vê que assemelha-se, às vezes, 2 Reis, o que está escrito lá em Ezequiel. O que está escrito em Êxodo, lá no livro de Hebreus. E é bonito, a gente vai conhecendo a Bíblia, né? E Ezequiel, ele tinha sido sacerdote também em Jerusalém. Isso está relatado em Ezequiel 1:3. E na Babilônia, foi chamado para ser profeta do Altíssimo. Aleluia. Que prazer, né, meus irmãos? Ezequiel 1:2. O seu ministério profético desenvolveu-se por cerca de 22 anos. E o nome Ezequiel significa aquele que Deus sustenta. Embora Judá estivesse no exílio, o coração do povo era obstinado. Estavam seguindo o mesmo caminho de rebeldia de seus pais. Mas Deus não desistiu do seu povo. E o interessante é que nós vamos lendo a Bíblia e vamos vendo os profetas e vamos aprendendo. É bonito porque a gente aprende quando nós lemos. O interessante é que Deus não desistiu do seu povo. Deus nunca desiste de nós, meus irmãos. Nunca.
nos momentos mais difíceis da nossa vida, Ele está conosco. Naquele dia que o médico falou, ó, não é tempo de festa não, tá ruim para o seu lado, pastor André. Deus estava contigo ali, homem de Deus. No momento que eu estava fazendo o tratamento de rins também, era arriscado. Deus estava comigo, que Deus falou comigo. Eu estou contigo ali, meu servo. Ele falou comigo, eu na mesa ali. E eu ainda falei para o médico, que se Deus não usar a tua mão para fazer essa cirurgia, eu estou morto. E o médico falou, você está certo. É isso. Deus não desiste de nós. Ezequiel também foi levantado para admoestar o povo. E muitas vezes a admoestação, ela é um pouquinho dolorida. Às vezes o pastor fala um pouquinho mais grosso com o membro da igreja, parece que o membro, mas se o membro diluir aquilo ali de uma forma correta, dentro da palavra de Deus, aquilo ali vai ser doce como mel depois. Quer ouçam, quer deixe de ouvir. Ó a palavra. Isso está relatado em Ezequiel 2:5. Ou seja, ele falou para o povo, meus amigos, quer vocês ouçam ou não ouçam, eu vou continuar falando a palavra de Deus. Doa a quem doer, mas é o meu ministério, é a Bíblia que tem que ser pregada. É bonito essas histórias. E o povo então foi deixando a maldade e começou a voltar-se para Deus. Ele também profetizou a restauração da nação. Ezequiel 34:1, 39 e 29. Prenunciou também a Cristo como pastor e rei. E também falou que Cristo era fontes de águas vivas. Outro profeta messiânico. Daniel, Daniel, pertencia à alta nobreza. Ainda muito jovem, foi enviado para a Babilônia e tornou-se um dos oficiais da corte. Daniel 5:29. O que eu já ouvi de mensagem que Daniel era de uma família pobrezinha. Não é nada disso, mas tem que ler a Bíblia. Daniel 1:3. Daniel pertencia à alta nobreza judaica. Vamos ficar com o que a Bíblia fala? Ou que uma pessoa, ela supõe que Daniel era pobre? Não, a Bíblia diz que ele era da alta nobreza. E tornou-se um oficial. O profeta exerceu seu ministério por aproximadamente 70 anos. Desde o primeiro ano de Nabucodonosor até o terceiro ano de Ciro. Daniel era homem de oração. Servos de Deus têm que ser pessoas de oração. Teve, irmão Paulo, o William, pastor William, no Facebook, eles estavam em uma campanha, eu acho que ele deu uma paradinha, que ele fez uma cirurgia, eu achei interessante. Nação com os joelhos de pé, nação com os joelhos no chão, a nação pode ficar de pé. Achei interessante, acompanhei algumas vigílias, e o povo estava mesmo de joelho ali. E Daniel costumava orar 3 vezes ao dia. Ele não estava querendo saber de decreto, essa história a gente já conhece. Ele era confiadamente a vida dele em Deus. Daniel, ele sabia, porque ele era homem de oração e Deus revelava para ele o que ia acontecer ali no cativeiro.
que ia durar 70 anos, Daniel sabia, isso está relatado em Daniel 9:2. Ele sabia, porque Deus revelou, o povo vai ficar 70 anos lá, ó, preso. Daniel sabia. Começa a orar mais, Deus vai revelar coisas grandes para nós. Jeremias 33:3. Deus fala para o povo: clame a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Quer mais compromisso com Deus? Quer orar mais? Deus vai começar a revelar coisa para você. É o quanto nós, como servos de Deus, nós queremos orar. É o quanto nós queremos nos dispor a orar a Deus. E Daniel se dispunha, ele era homem de oração, homem de jejum, de boa fala. Deus foi dando sabedoria para ele, se tornou governador. Além disso, o que ele fazia? Ele reconheceu a culpa do povo. E com oração, súplica, jejum, pano de saco e cinzas, passou a clamar por misericórdia a Deus. Você teria coragem de fazer isso pela nação brasileira? Saiba você que Deus é poderoso e Ele usa os servos dele. Uma oração feita com sinceridade mesmo para com Deus, de qualquer um de nós, pode mudar a história de uma nação, meus irmãos. Esse Deus é tremendo. Nosso Deus não está pregado numa parede, não. Nosso Deus, Ele levantou Lázaro já 4 dias morto. É um Deus de poder, é um Deus que Ele quer nos abençoar, Ele quer contar conosco. Mas para isso, nós temos que ser crentes de verdade. E ser crentes no mundo de hoje está cada vez mais difícil. Tem que pagar preço. Mas eu creio que ainda existem os 7.000 que não se dobraram a Baal. Eu creio nisso. Daniel também, através da revelação do Espírito Santo, Deus lhe revelou o tempo da restauração da nação, a vinda de Cristo e também parte do Apocalipse. Quanto tempo? Mas Deus já tinha mostrado para Daniel. E Ele pode mostrar para cada um de nós o que Ele quer. Nós vemos na Bíblia Sagrada que quando a pessoa, personagem bíblico, ele é bem crente mesmo, Deus faz cada coisa tremenda, meus irmãos. E nós temos que seguir os exemplos muito bons da Bíblia Sagrada e colocar em prática, que Deus não mudou, Ele pode fazer a mesma coisa, de maneira diferente. Ele pode mudar o cenário de uma história. Esses foram chamados de profetas maiores por seus números de livros e capítulos escritos. Não porque os profetas menores não tiveram a sua importância, tiveram sim como homens de Deus. Agora vamos para os profetas menores, começando com Amós. Amós vivia em Tecoa, aldeia de Judá, mas foi chamado para profetizar em Samaria. Estou me lembrando aqui de um pastor muito amigo meu, gente muito boa, por nome de Antônio Fernando, que ele era pastor evangelista, e Deus chamou ele trabalhava no Bradesco, pastor André, e ele tinha um cargo aproximadamente de diretoria. Já pensou, Jair? Diretor do Bradesco. Deus fala: meu amigo, larga tudo isso aí, e agora é evangelho. E esse homem, ele foi um dos pregadores
da conversão da casa do meu pai e até a minha conversão. Deus falou com ele, e ele orando a Deus, e a mulher dele com os filhos, mas você está louco? Falou, esposa, eu vou falar uma palavra com amor, mas dura para com você. Eu te amo, dou a minha vida por você, como está na Bíblia. Mas quem morreu por mim na cruz foi Jesus e não foi você. Olha a palavra, ele falou comigo isso na casa do meu pai. Depois a esposa entendeu o chamado e ele foi para Manaus. E de Manaus pregou em Belém, pregou em muitos lugares. Homem abençoado. Saiu de Osasco e foi por o mundo inteiro. Como aqui, Amós vivia em Tecoa, na aldeia de Judá, mas foi chamado para pregar em Samaria. Judeus e samaritanos, como a Renata falou aqui, não se davam bem. Ou seja, Deus chamou ele para ir num lugar onde ele não seria bem aceito, mas ele foi. Nos dias do rei Jeroboão, sabe o que ele era? Amós, ele era boiadeiro e cultivador de comida para os pobres. Da classe dos profetas, mas foi comissionado por Deus para o ministério profético, Amós 7, 14 e 15. Sumo sacerdote em Betel, é acusado pelo religioso de conspiração contra o rei Jeroboão. Conspiraram contra ele, contra o rei. Imagina só, você sai da sua terra, vai para uma outra terra, pregar o evangelho e alguém fala mal de você para o rei. Ele profetizou quando Israel desfrutava paz e prosperidade, moralidade da nação. Isso está em Amós 6, 1. Houve um tempo muito bom ali. Mas pelo povo oprimir o pobre, pecado, idolatria, corrupção, suborno, Deus reprovou aquele povo. Amós, contudo, encerra suas profecias com a promessa de restauração ao povo. Amós 9, 11 a 15. Oséias registra que a palavra foi dirigida nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e Jeroboão, rei de Israel. Esse período abrange cerca de 60 anos. Conjectura-se que Oséias fora padeiro. Oséias 7, 4. Ou até mesmo sacerdote em virtude do seu apreço no sacerdócio. A erudição reconhece que ele era nativo do reino do norte. Sua abordagem profética enfoca a infidelidade de Israel. E aqui enfoca como infidelidade de Israel como uma meretriz. Será que estava boa essa época aí, pastor André? Estava ruim, hein? Imagina só, Jair, como uma meretriz. Que coisa tremenda. E ainda Deus fala para Oséias, você ainda vai casar com uma mulher dessa. Oséias 1, 2. Como que se a cidade estivesse traído a Deus, abandonado o Senhor por tudo que ele já tinha feito. O interessante é que nós estamos falando da história dos profetas, mas os irmãos veem que é aprendizado para nossas vidas também. Cada profeta, ele deixou ali um ensino para nós.
que nós, de uma maneira geral, no resumo, nós temos que estar firmes com Deus. É firme com Deus. É firme sempre, sempre com Deus. Não tem jeito. A palavra do homem, a língua do homem, muitas vezes ela é enganosa, mentirosa. Mas a palavra de Deus, o respeito de Deus para conosco, este é verdadeiro eternamente. Seu ministério denunciou a desintegração política em Israel e as alianças com o Egito e a Síria. Ó, com quem eles estavam fazendo aliança? Egitos e assírios. Povo que até hoje não teme a Deus. Com quem nós temos feito a aliança, meus irmãos? Para a gente parar e refletir. Com quem tem sido a nossa aliança? Muitas vezes não é com o Egito e nem com a Síria. Com quem nós temos feito aliança? Com Deus? Condenou a prática da idolatria, Oséias 10, 5. Da prostituição, Oséias 6, 10. Da luxúria, Oséias 4, 10. Do homicídio, do roubo, do engano e da opressão ao povo, Oséias 5, 2, 7, 1, 12 e 7. Mas, apesar de todos os erros da nação, Deus ainda promete restauração ao povo, Oséias 14, 4 a 9. Meu Deus, como Deus é bondoso, meus irmãos. Não dá para a gente entender o amor de Deus, nunca nós vamos saber. O povo faz tudo de errado, tudo aquilo que Deus reprova, mas Deus ainda tem amor por este povo. Teríamos nós o amor de Deus? Não teria, a gente já queria era partir para cima, com as nossas mãos. Às vezes nós estamos meio, aquele dia, um pouquinho não crente, que o camarada buzina para você às 7 horas da manhã, ele te fecha, você já fala, eu vou te pegar. Aí Deus fala, meu filho, vai te pegar, vai pegar nada, vai orar, vai buscar minha presença. Eu não faria isso. Eu ainda perdoaria ele e falaria, olha, Jesus te ama. E você vai aprendendo da palavra, você vai aprendendo de Deus. Os profetas pré-exílio, ou seja, profetas antes do exílio. Joel profetizou no reino de Judá por volta do ano 835 a.C., durante o reinado de Joás, 2 Crônica 22, 24. Ele se identifica como filho de Petuel. O seu nome significa Jeová é Deus. Ele pregou ao arrependimento da nação. E também por meio de jejum, choro, pranto e santificação. Ele se assemelha com algum profeta que nós falamos aqui, se vocês verem, a Daniel. E aí o profeta anunciou o quê? Derramamento do Espírito Santo. Que bonito. Joel 2, 28. Que se cumpriu também no dia de Pentecostes, lá em Atos. Atos 2, 17 a 21. Derramamento do Espírito Santo sobre as pessoas que estavam naquele local. Mas, aí eu pergunto, nós que somos crentes, ele derrama do Espírito Santo sobre a vida hoje? Aleluia! Essa palavra é para nós.
Ele derrama sim, ele batiza com o Espírito Santo. Ele faz morada no coração daquele que quer. Inclusive, uma pergunta para mim e para a igreja. Temos buscado os dons do Espírito Santo? É para nós também. Tem 9 dons lá. Vamos buscar, meus irmãos. Tem que buscar. Deus não vai dar nada de graça. Alguém te dá alguma coisa de graça, Jair? Se você não for trabalhar lá, se o pastor André não for trabalhar para o evangelho, ninguém dá nada para a gente. Nós temos que buscar. A gente não busca na parte profissional. O Alex sai 6 horas da manhã, vai buscar lá o pão de cada dia. Como nós saímos também, ninguém dá nada para nós. E Deus, Ele fala para a gente, tem que buscar com zelo. Se a gente ficar apenas na superficialidade de crentes naturais só, não vai acontecer nada. Mas quando a gente mergulhar lá no profundo e querer mesmo um encontro com Deus, aí vai ser diferente a história. É o quanto cada um quer com Deus. Eu quero o dom de cura, orar pelos irmãos e serem curados. Mas você busca. É o dom do conhecimento, é o dom de línguas, de interpretação, de discernimento de espírito. Você tem buscado isso? Você só quer, mas não busca, não adianta. Querer a gente quer, quantas coisas a gente que não quer, né? Mas busca. Miqueias profetizou nos reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Seu ministério durou cerca de 50 anos. Percebe? Chamado de profeta menor, poucos capítulos. Mas ele profetizou 50 anos. Profetas maiores, o seu ministério durou 60 anos. Para a gente ver que não é o tamanho que faz a diferença, é a espiritualidade. É a nossa qualidade como crente. Ou seja, existem muitos crentes de 5, 6 anos, que estão muito à frente de crentes de 40, 50 anos. Sabe por quê? Porque tem buscado mais. Muitas vezes nós temos 10, 20, 30, 40, 50 anos de crente, e a gente pensa que tem cadeira cativa na igreja. Aí, quanto mais tempo de evangelho nós temos, meus irmãos, é mais humilhação para nós darmos exemplo para o povo que está chegando. Olha outro ensinamento bom aí, tá vendo? Deus é bom. Era da cidade de Moreste, um profeta humilde em Judá. Miqueias denunciou a falta de espiritualidade do povo, a falsa espiritualidade do povo. A nação participava de ritos sagrados, de idolatria, religiosidade a deuses estranhos, condenou a exploração dos pobres, lamentou a impiedade, anunciou a destruição de Jerusalém e o cativeiro babilônico, Miqueias 3:12. Ainda assim, Deus concederia esperança de restauração ao povo. Há um remanescente, Miqueias 2:12, 13 e Miqueias 4:10. Deus é um Deus de misericórdia, né, meus irmãos? Deus bondoso, maravilhoso. Ele quer contar com o povo, mas o povo, na maioria das vezes, não quer nada com Deus. Hoje a gente tem até alguns jargões cristãos. As pessoas estão interessadas na bênção, mas não estão interessadas no dono da bênção. É triste, mas é uma verdade. Abacuque iniciou seu ministério por volta do ano 609 a.C., no governo de Jeoaquim, rei de Judá, 2 Reis 23, 30 a 34.
Seu nome significa abraço amoroso, abraço forte e ainda um lutador. Ele próprio se apresenta como sendo profeta, Abacuque 1:1. O texto é tecnicamente um oráculo. O livro de Abacuque, se você ver, é um livro escrito por ele através de oração. Foi uma oração. E ali ele recebeu orientação divina, em lugar de transmitir oralmente, como era usual, Abacuque 2:2. Ele reclamou da violência, do litígio e da sentença de discórdia. E Deus usaria os babilônicos para punir a nação. Vamos dar uma parada aqui, que Deus falou com o profeta. Deus iria usar os babilônicos para punir a nação. Isso não é bom. Isso não é bom, que nós vemos que o povo está em totalmente rebeldia. Porque jamais o nosso Deus amoroso, ele ia contra a nação de Deus. Se ele permitiu que esta nação iria ali tomar a nação de Deus, é porque a coisa também não andava boa, não. E nós temos que policiar a nossa vida, porque também o mundo, no âmbito geral, não está bom. Os momentos deliciosos que nós temos aqui na terra, sabe qual é? De nós estarmos reunidos aqui na igreja, da gente limpar a igreja, da gente comer junto, da gente falar do amor de Deus. Quando a gente tiver uma oportunidade de ir passear com a família, esses são os momentos bons do ser humano cristão na terra. As coisas não estão boas, são as guerras, as pragas, o pecado, o desamor. As coisas se reverteram. Eu estava indo comprar uma mercadoria, e eu vi na pracinha uma criança de uns 10, 11 anos, já, e batendo no pai, dando quase soco. Não, está errado. No meu tempo, um negócio desse aí, a cinta cantava, não tinha essa. Está ruim. Está ruim, meus irmãos, não está bom. Eu sempre friso isso aqui, o final da igreja na face da terra está próximo. É por isso a atenção máxima com a vida espiritual, meus irmãos. Os profetas anunciavam para que o povo tomasse cuidado com a vida espiritual, porque Deus, ele é um Deus amoroso, mas ele é um Deus de justiça também. Deus não vai ter o culpado por inocente, não adianta. Por fim, Deus haveria de julgar os ímpios e restaurar o seu povo. Ele ainda assim mesmo queria que o povo fosse abençoado. Sofonias afirma que foi chamado nos dias de Josias, rei de Judá, ano 632 a.C., marca o início de suas profecias. Ele condenou a degeneração religiosa que havia em Judá, o culto a Baal, a astrologia e a profanação dos sacerdotes. Aí me veio à mente agora, pastor, Eli, que os filhos fizeram o que fizeram. E o profeta Eli ali, meus irmãos, como um homem de Deus, ele deveria de ter corrigido os seus filhos. Não poderia. Mas aqui, Sofonias, ele corrigiu o povo. A má conduta dos príncipes, o engano e a violência. Anunciou a invasão da cidade e a destruição no grande dia do Senhor. Mas também anunciou a restauração de seu povo. Sofonias
3, 13 e 17. Os profetas pré-exílio abordam o juízo, mas enfatizam também as misericórdias de Deus. Aí uma pessoa um dia me falou, mas Marcelo, Deus é um Deus de amor, não é? Eu vou ser crente só quando eu tiver 75 anos de idade. Aí eu falei para ele, mas você sabe se você vai respirar daqui 10 minutos? Mas palavra dura, Marcelo. Eu falei, não. Eu entendi o que você quis me dizer. Você quis me dizer que eu vou viver fazendo o que eu quero até 75 anos e depois eu vou me arrepender, mas pode ser tarde demais. E você não sabe a tolice que você está me falando, porque viver com Cristo Jesus é tão gostoso que se você soubesse, você largaria tudo de errado e serviria a Jesus. O camarada tomou um choque. E Deus vai te dar sabedoria para você falar com as pessoas. Falamos dos profetas pré-exílio, antes do exílio. Agora, profetas pós-exílio, depois do exílio. Ageu. Inclusive, o pastor Antônio Fernando trabalhava no Bradesco, e hoje, se eu não me engano, acho que é o Ageu que é presidente. Ele falou, Ageu, tu tem coragem de ir comigo? Homem de Deus é homem de Deus, irmãos. Presidente do Bradesco. Presidente ou é diretor? Pastor. E você tem coragem de deixar? Estou deixando o meu cargo. Mas é o ministério de cada um. O ministério do Jair é o ministério, o meu é o meu, da Sandra é da Sandra, do Paulo é do Paulo, da Lu é da Lu. Mas o que eu digo é, você tem cumprido o seu chamado? O que Deus chamou para você fazer no seu ministério, você tem feito bem? Ageu era um homem já idoso, quando começou a profetizar. Ageu 2, versículo 3. O início do seu ministério foi 520 anos antes de Cristo. Nesse tempo, após 17 anos de paralisação, a obra do templo foi retomada. Meus irmãos, por um templo ficar 17 anos parado, o povo não queria nada com Deus, não. Nada, porque está parado, é a mesma coisa. A nossa igreja ficar parada há 17 anos. Não pode. Ageu persuadiu o governador Zorobabel, o sumo sacerdote, os líderes judeus e o povo a concluir a obra do templo de Jerusalém. Meus irmãos, o que tem paralisado, atrapalhado a nossa vida para com Deus? Temos que fazer uma autoanálise, né, pastor? Às vezes é aquela pequena coisinha ali, às vezes é uma falta de oração. Puxa, eu estou vendo bastante aqui o Instagram, a internet, eu fiquei 1 hora, e nessa 1 hora eu já poderia ter feito alguns períodos de oração. A gente precisa, como crente em Jesus, ver o que está paralisando. Deus prometeu prover os recursos da construção e assegurou que a glória da outra casa seria maior do que a primeira.
Meus irmãos, é o tempo da gente se abraçar mesmo como verdadeiros cristãos e trabalhar em prol do Evangelho. Que o desejo do nosso coração seja de viver uma maneira humilde, mas cheia do Espírito Santo, de fazer a obra de Deus. Zacarias, outro profeta, era membro da família sacerdotal. Foi comissionado profeta em 520 a.C., no segundo ano de Dario. Zacarias 1:1. Esdras registra que Zacarias e Ageu atuariam juntos para despertar o povo e concluir o templo. Com a mensagem, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Bonito, né? Temos agido assim? Sem força, sem violência, mas pelo Espírito Santo? Meus irmãos, se o Espírito Santo de Deus, ele não fizer a obra, ninguém vai fazer. Se ele não convencer do pecado, se a pessoa, o Espírito Santo não convencer a pessoa, nós muito mesmo, menos. O que existem são alguns líderes religiosos que querem tomar o lugar do Espírito Santo. Aí fica difícil. Agora, quando nós damos lugar ao Espírito Santo, tu tem liberdade, tu és bem-vindo, aí é coisa tremenda. É bonito. E Esdras fala que Zacarias e Ageu, eles estavam ali, juntos. E não era por força nem por violência que esses homens trabalhavam. O Espírito Santo agia na vida desses homens. Eles eram dependentes do Espírito Santo. Somos dependentes do Espírito Santo? A nossa dependência de Deus, sabendo nós, pecadores, que se o fôlego de vida acabar, terminou. A dependência de Deus é cada segundo, milésimo de segundo da nossa vida. Respirei, glória a Deus, sou dependente de Ti, Senhor, porque se o Senhor não fizer com que os meus pulmões se encham de ar, eu estou morto. É dependência de Deus. Zacarias é considerado o mais messiânico dos profetas menores. Ele anuncia a vinda do Messias como renovo do Senhor. Zacarias 3:8. Malaquias significa mensageiro, e seu ministério teve início por volta de 433 anos antes de Cristo. Nessa época, a reconstrução do templo de Jerusalém já estava concluída. A mensagem do profeta consistia em exortar os repatriados do exílio, porque ele é um profeta pós-exílio. Ele repreendeu o desleixo dos sacerdotes, que apresentavam no altar do Senhor pão imundo e animais com defeito. Olha mais um ensino aqui para a Igreja de Cristo. Você tem apresentado o seu melhor para Deus? Aí eu falo, você tem dado o seu melhor dízimo? Isso é no financeiro. Ou você tem retardado o dízimo que é de Deus? Você que tem governado a sua vida? Ou você tem deixado Deus governar a sua vida? Nessa época aqui, eles estavam dando pão imundo e animais com defeito para Deus. Temos que tomar cuidado para a gente não ser igual a esse povo aqui.
O que nós temos trazendo para Deus? O nosso melhor louvor mesmo? Ou o que sobra é para Deus? Não. Por isso que a Bíblia ela é maravilhosa, que ela ensina a gente. Como que nós temos nos portado diante de Deus? Da melhor forma. Sabe por quê, meus irmãos? O melhor já nos foi dado. Jesus se entregou por nós na cruz e houve salvação a um pobre pecador. É o nosso culto racional com inteligência para com Deus. Ele anunciava também o pecado do povo, como a feitiçaria, adultério, falsidade, fraude, extorsão, exploração dos necessitados, negligência na obra. Mas para isso que Deus levantou os profetas. E é para isso que Deus levanta os homens e as mulheres de Deus hoje também. Os demais profetas. Jonas era um profeta do norte, mas foi enviado para pregar em Nínive. Também não era uma cidade boa não, ele nem quis ir. Senhor, manda outro aí. Seu livro é datado por volta de 762 a.C., quando a Síria ainda era dotada de poder e grandeza. A mensagem era de destruição por causa da maldade da nação. O império era inimigo implacável de Israel, e o nacionalismo de Jonas o levou a desobedecer a Deus. Aí Deus vai para Tarso, e depois, Jonas vai para Tarso, e depois um grande peixe o engole. Precisa de arrependimento, e ele volta para Nínive. No entanto, apesar de ser punido e liberto do ventre do grande peixe, Jonas pregou aos ninivitas, a nação se converteu e Deus cancelou o juízo sobre eles. Imagina só, se Jonas realmente não quisesse ir para lá, poderia acontecer duas coisas. Ou Deus levantaria outro profeta, ou a nação toda seria destruída. Por isso, nós que amamos as vidas, obedeça a Deus. Que através da sua vida, muitas pessoas vão se converter ao Evangelho de Cristo. Naum era um profeta da vila de Eucós, cuja localização é incerta, mas que provavelmente ficava em Judá. Ele profetizou a condenação de Nínive, e dessa vez não houve arrependimento. É legal? A Bíblia Jonas foi lá, falou para o povo. Mas, depois, Naum, ele vai e fala para o povo, só que dessa vez não há arrependimento. A Bíblia ela é maravilhosa, meus irmãos. Ela é para aprendizado, para a gente guardar no coração e praticar mesmo. Um profeta vai e há arrependimento e salvação. Outro vai e não tem jeito. Ele profetizou condenação de Nínive e dessa vez não houve arrependimento. Pouco mais de um século antes, aí os assírios tinham sido abençoados por Jonas. Os babilônicos situavam em Nínive por 3 meses e subjugaram quando o rio Tigre transbordou e destruiu os muros da cidade. Tinham se passado 150 anos desde o episódio envolvido o profeta Jonas. 150 anos depois que Jonas passou lá, acabou a cidade. Obadias é o profeta menor com o registro da mensagem mais curta dos livros proféticos.
São apenas 21 versículos com referência ao julgamento de Edom. A data do livro é muito disputada, no versículo 11. O profeta faz menção a um evento histórico envolvendo Jerusalém. A maior parte dos eruditos conservadores acredita que se trata da queda de Jerusalém. Assim, a composição do livro teria ocorrido por volta de 585 anos antes de Cristo. Antes do exílio babilônico, Obadias denunciou a soberba e a arrogância dos edomitas. Eles eram descendentes de Esaú e praticavam violência contra Judá. Por essa razão, Deus os condenou à destruição, enquanto Judá recebia a promessa de restauração. Esses foram os profetas maiores, os profetas menores, os profetas pré-exílio, pós-exílios e os outros profetas. E o livro profético do Novo Testamento, Apocalipse. Revelações especiais de Deus ao homem em Jesus Cristo. Uma mensagem de esperança. Cristo disse a João: escreve as coisas que tens visto, as que são, as que depois dessas hão de acontecer. Significa o registro do passado, presente e futuro. No passado, João testificou a palavra de Deus. O tempo verbal grego empregado aqui é o aioristo, testificou. Provavelmente refere-se a um aioristo epistolar, porque a escrita das coisas que ele viu estaria no passado, quando seus leitores a recebessem. Aponta também para o presente e também para o futuro. E nós não vamos entrar aqui em escatologia, né, porque nem é o tema, mas Deus revelou a João o que iria acontecer. O que eu tenho de lição aqui em Apocalipse é que João foi um grande agraciado por Deus. Imagina só o que este homem não viu, hein, pastor? Coisas tremendas da parte de Deus, né? Escreveu o Apocalipse, o livro profético do Novo Testamento. E a nossa maior esperança, glória a Deus, a minha maior esperança é a volta de Cristo. Meu Deus. Por isso que com toda simplicidade, mas eu procuro temer bastante a Deus. Reverência, humildade, porque pode ser daqui 10 minutos o Senhor venha e já leve a igreja. Se essa não for a maior esperança do cristão, o pastor André pregou no domingo. Se a gente, como tem alguns crentes ricos, né? Senhor, não vem agora não, que eu tenho muito dinheiro, eu quero participar, aí eu quero fazer bastante coisa. Meus irmãos, no mundo há aflição. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Deus te abençoe, te dê uma semana muito abençoada, que Deus possa estar ao seu lado, te dando vitória nas suas necessidades. Que você possa ter aprendido um pouco da palavra do Senhor. Como é aqui um tema bastante complexo, né, pastor? Grande, né? Dos profetas maiores, menores, pós-exílio, pré-exílio, mas que Deus possa ter te abençoado. Tá bom, meus irmãos? Deus te abençoe muito. Eu volto a palavra ao pastor André.